Olá para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando o primeiríssimo ponto de partida React de 2026, Pedro Doria. Você voltou mais morena. Não te falaram que tem que usar filtro solar na praia, não? Então, eu juro que eu passo filtro. Eu juro. Use filtro solar, Yasmin. Pois é, Pedro Bial, seu Tá xará, vendo? Exatamente. já dizia. Meu xará é amigo. Use filtro solar. Não, eu juro que eu uso filtro solar, Pedro. Juro, juradinho. É que Olha eu passo... aqui, eu passei meus dias na praia. Olha Filtro só. solar, fator 50 para cima, entende? Pois é, eu uso 30, eu acho que o meu erro tá aí. Você deve usar 8, Yasmin. Que 8, entendeu? Para cara? ficar morena, para ficar gata. Não pode, cara. Entendeu? Não pode. O que acontece é que eu passo muitas horas na praia, porque eu faço vôlei. Jovens. Não assim, ali igual uma Ah. lagartixa. É realmente assim, praticando Ativamente. esporte. Então, acho que a sensação da passagem do tempo, ela fica... A percepção fica totalmente distorcida. E aí eu acho que essa coisa de ficar também toda hora indo... uma chuveirada, vou na água, não sei o quê. Aí, tem que repassar. Aí quando você já viu, você ficou 1 hora sem. Quer dizer, com pouco. Aham. Você entendeu? Você me entende? Eu entendi. Você tá achando que eu fui muito leviana? Acho. Acho que você tem que cuidar. Câncer de pele existe. Não. Use filtro solar. Por favor. Inclusive, Por favor. meu pai, inclusive, retirou um do nariz Pois é. no início do ano passado. Então, é uma coisa que é importante a gente ficar de olho. Obrigada pelo toque. Feliz ano novo. Feliz. E dito isso, o policial do protetor solar alheio, com razão, É isso. com razão. Feliz ano novo, Pedro. Para todos nós. Para nosso público também. Pois é, e a gente foi muito surpreendido. Eu estava de recesso quando eu comecei a ver um movimento no grupo da redação, do meio, Aconteceram coisas. e eu falei, gente, mas é 3 de janeiro. Pois é. Ainda não. Que isso? É hora Ai, ai. de entrar no país dos outros, fazer uma Ai, mudança de regime, enfim, Bem, sequestrar mudança- um presidente. Vamos conversar. A gente tem que falar sobre isso, essa nova ordem mundial que talvez esteja se instaurando. Talvez. Vamos às perguntas dos meias? Vamos. Pedro, eu vou começar com o comentário do Nilo, que foi bem veemente aqui na colocação dele. Ele diz que te falta o exercício do absurdo, que é o que realmente está acontecendo. A lógica do debate internacional está dependendo da vontade de um chimpanzé laranja com uma arma na mão, meu parceiro. Todas as conjecturas que se tinham antes do ataque à Venezuela viraram pó. A gente tem que realizar que temos um mau negociador que não aceita parecer perder na liderança da maior potência militar do planeta. E isso repercute em absolutamente todas as dinâmicas internacionais. É óbvio que é imperialista, em modos não tão modernos. É óbvio que é uma inflexão na política diplomática estadunidense. É imperialista, sem dúvida nenhuma, no sentido mais clássico que a palavra tem. Eu hesitaria em dizer que é uma inflexão na política dos Estados Unidos, na política externa dos Estados Unidos. Por quê? Pelo seguinte, a gente não sabe o que vem depois de Donald Trump. De fato, não trabalhamos com futurologia. Isso. Eu não... Imagina, como é que eu não posso dizer que Donald Trump não está nem aí para nada? É óbvio que ele não está nem aí para nada. É óbvio que ele tem apoio suficiente dentro do Partido Republicano, dentro do governo, que ele vai fazer absurdos, entendeu? Como é que eu posso me virar e falar, não acredito que o Trump vai invadir a Dinamarca? Eu não acredito que o Trump vai invadir a Dinamarca, né? Que a Groenlândia faz parte da Dinamarca, mas eu banco que não vai acontecer? Não banco. Ele pode dar ordem. Em dando a ordem, os generais podem dizer, não, essa ordem é ilegal, porque a Dinamarca faz parte da OTAN, existe um acordo, e esses países militarmente colaboram, um não se volta contra o outro. Porque esse tratado existe. Agora, eles podem não dizer. Yasmin, estamos total no imponderável. Tá claro, Trump faz qualquer coisa.
Eu acho que só dá para a gente afirmar que houve uma mudança de fato na maneira como os Estados Unidos se relacionam com o mundo, porque a gente está falando de uma mudança que é uma maneira radicalmente diferente. Eu vou te dar um exemplo de qual é a magnitude da coisa. Eu estava ouvindo hoje mais cedo uma entrevista do cientista político Ian Bremmer, que é CEO de uma consultoria chamada Eurasia, que é um dos caras mais incríveis de análise de geopolítica que tem. E o Ian, que é um pouco mais velho do que eu só, 5, 8 anos mais velho do que eu, ele estava contando que na vida dele ele assistiu 3 grandes revoluções em países. A primeira foi do Deng Xiaoping na China, quando Deng, essencialmente, sem dizer que estava fazendo isso, instaurou o sistema capitalista na China. Ele mudou a China radicalmente. A segunda mudança radical foi do Mikhail Gorbachev, na União Soviética, que transformou por completo a União Soviética e transformou tanto a União Soviética que a União Soviética não sobreviveu, colapsou. E ele está assistindo nos Estados Unidos uma tentativa de mudança radical do que os Estados Unidos são. E isso não quer dizer que o Trump vai conseguir completar essa transformação. Veja, se o próximo presidente americano for o Gavin Newsom, o governador da Califórnia, volta para os Estados Unidos que eram. Se elege J.D. Vance, que é o vice-presidente do Trump, eu não sei como é que seria um presidente J.D. Vance. Ele seria um presidente conservador, certamente. Mas será que ele não seria uma coisa mais próxima do Reagan? Para a gente dizer que os Estados Unidos mudaram de vez, a gente precisa entender o que vem depois do Trump. Eu não sei o que vem depois do Trump, entendeu? Eu não sei o quanto que isso é um soluço ou isso é uma transformação. Entendeu? A última vez que os Estados Unidos tiveram uma transformação imensa foi uma transformação mais de política interna do que externa, que foi o governo Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt teve 4 mandatos para fazer a grande transformação do New Deal, que é essencialmente a criação de alguma coisa de um estado de bem-estar social nos Estados Unidos. Alguma coisa porque, evidentemente, das democracias liberais, os Estados Unidos são o que tem o estado de bem-estar mais frágil, né? Se você vai para as outras democracias liberais sólidas da Europa, todas têm estados de bem-estar mais sólidos. Isso tudo posto, o Roosevelt criou alguma coisa nos Estados Unidos. E isso, de fato, se estabeleceu. Até o governo Johnson, a gente está, que é 20 anos depois, né? A gente ainda está numa sequência do processo de transformação que o Roosevelt fez. Aí tem um hiato ali do Nixon e do Carter, e o Reagan embica para um caminho liberal, mais liberal. Eu não diria mais liberal, não. Ele chamava aquela coisa de liberalismo, mas é uma coisa mesmo de uma cabeça de Estado mínimo. O Reagan começa a redesenhar um pouco o Estado americano, mas ele não faz uma transformação a ponto de reverter os Estados Unidos do Roosevelt. O Trump está revertendo, de fato, os Estados Unidos do Roosevelt, nacional e internacionalmente. Então, enfim, é só isso. Eu acho que é cedo para a gente dizer que a transformação é permanente, mas esses Estados Unidos não são os Estados Unidos que a gente conheceu no século XX.
Pedro, o Lucas, ele diz que, com todo respeito, quando começa assim a gente já sabe, né? Você, quando vai falar dos democratas americanos, é muito mais propagandista que analista. Dizer que os republicanos ficavam fazendo guerra para espalhar democracia e os democratas não é exatamente correto. Ou vamos fingir que a Líbia e a Síria não ocorreram. Essa dicotomia de republicanos malvados, democratas bonzinhos é infantil. Reagan, Bush, McCain, Romney não eram perfeitos. Sem dúvida cometeram muitos erros. Mas demonizá-los, como a esquerda americana fez, pavimentou o caminho para Trump. E claro que a Open Society não é comunista, mas chamá-la de Tocquevilliana é um insulto. Financiar identitarismo woke não cria nada do que Tocqueville preconizava. O identitarismo corrói a sociedade, incentiva ressentimentos, despreza tradições e valores que nos unem, e não o espírito associativo e cívico e comunitário que Tocqueville preconizava. Quando se trata de falar dos democratas, você deixa o seu lado partidário falar mais alto que a sua capacidade analítica. Não tem problema ter lado e defender o lado. O problema é ser panfletário. O que você acha do que o Lucas disse? Eu acho que o Lucas está misturando algumas coisas. Eu acho que ele está entendendo algumas coisas e está misturando algumas coisas. Primeiro, o motivo pelo qual eu falo abertamente que eu sou liberal o tempo todo tem um duplo objetivo. O primeiro objetivo é explicar para as pessoas que a minha análise parte de um ponto de vista de uma compreensão do mundo. Tá certo? Toda análise parte de um ponto de vista e uma compreensão do mundo. Toda análise. Não existe uma análise que não esteja embutida nela uma ideologia. Não existe. Não é possível. Porque você precisa ter uma teoria a respeito de como que o mundo funciona, como que o mundo se organiza. E é em cima dessa teoria que você faz uma análise. Entendeu? Por que isso vai funcionar? Por que isso não vai funcionar? Como é que isso aqui se encaixa na história? Tudo parte de um ponto de vista ideológico. Então, o motivo de eu repetir consistentemente, olha, eu sou liberal, eu sou liberal, eu sou liberal, liberal progressista, eu sou liberal, eu sou liberal, eu sou liberal, liberal progressista, eu sou liberal. O objetivo desse é lembrar o tempo todo as pessoas, isso aqui que eu estou desenhando, a maneira como eu vejo, parte de um determinado ponto de vista. A maior parte dos analistas não faz isso. A maior parte dos analistas faz uma coisa que é quase que fingir que o ponto neutro é o seu. Entendeu? Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso, eu não quero fazer isso. O segundo motivo pelo qual eu falo o tempo todo eu sou liberal é para que as pessoas entendam como um liberal vê o mundo. Entendeu? Como que um liberal compreende o mundo. Então, desse ponto de vista, Yasmin, sim, eu acho que Bill Clinton e Barack Obama compreendiam o mundo direito. E eu acho que George W. Bush e Ronald Reagan e Margaret Thatcher e George H.W. Bush não compreendiam o mundo direito. Entendeu? Eu acho que eles estavam errados. Acho que eles estavam menos errados do que Nixon e Kissinger, tá? Mas acho que tem problemas na visão deles. Não acho que eles levem as sociedades, a maneira como eles compreendem governança, não acho que leve a sociedades nas quais eu queira viver. Entendeu? Essencialmente. E acho que leva a sociedades mais desiguais, acho que leva a sociedades em que você vai acabar meio que tendo um rico contra pobre, um mais forte contra mais fraco, que você tira... A prioridade do liberal nunca é igualitarismo, mas você precisa ter algum tipo de igualitarismo. Daí o Tocqueville, tá certo? Aí, onde que eu acho que o Lucas está entendendo e não está entendendo? Então, primeiro, não espere de mim ter... Eu entendo o que o Reagan estava vendo, eu entendo o que George W. Bush estava vendo, são coisas um pouco diferentes. O Reagan era um conservador, o George W. Bush, perdão, filho,
era um neoconservador, são visões de mundo diferentes. Eu falo textualmente no vídeo que o objetivo de George W. Bush era levar a democracia no Iraque, e era. Entendeu? Eu tive aula com Condoleezza Rice, que era secretária de Estado do George W. Bush. Eles acreditam nisso. Isso é a maneira como compreendem o mundo. Eles acreditam que você consegue invadir um país e instaurar uma democracia de cima para baixo. Você instaura um governo democrático, você bota um mundo de consultores, a coisa simplesmente começa a funcionar pelo peso das instituições. Eu não acho isso. Por quê? Porque eu sou um liberal. E liberais acreditam que democracias nascem de baixo para cima. É a sociedade querendo... Precisa comprar essa briga. É Tocqueville. É essa sociedade que colabora. É essa sociedade que acha que o problema do buraco na rua é dela. Entendeu? Não é do Estado, é dela. Isso, é essa sociedade que se organiza em associações de moradores, em sindicatos, em ONGs, entendeu? Que acha que se existe uma causa pela qual eu quero lutar, que é os direitos dos animais, a limpeza do rio que passa na minha cidade, a segurança, a iluminação, a sociedade parte do princípio de que isso é um problema dela e ela precisa se organizar para buscar essa solução. Ela não fica em casa dizendo, o governante não faz. Uma sociedade que vai ser democrática é essa sociedade que se engaja e vai trabalhar. Uhum. Entendeu? Eu escolhi meu trabalho como ser alguém que olha e tenta ajudar as pessoas a compreenderem o que está acontecendo, porque essencialmente a minha vida é isso. É trabalhar para juntar pessoas. Vamos ter essa conversa, vamos provocar essa conversa. Entendeu? Isso é sociedade civil organizada, isso é imprensa. Que imprensa é um dos pedaços que junta com o sindicato, junta com a ONG, junta com a associação de moradores, junta com a universidade. São esses lugares em que você essencialmente está trabalhando pela sociedade. Entendeu? Ou por uma visão de sociedade. E trazendo argumentos para o grande debate público. Aí outros vão discordar, outros vão... E a gente vai se aproximando, vai chegando e vai construindo. Então, aí o Lucas faz essa outra mistura, que é o seguinte. Ele olha para a Open Society, para a Fundação Ford em 2025... e acha que é a mesma coisa que era em 1995. E por que não é a mesma coisa? Porque não é a mesma coisa, porque não existia woke. Porque o Soros, quando ele começa a botar dinheiro na Open Society, o que a Fundação Ford faz, o trabalho que essas organizações de financiamento todas, durante o governo Clinton, com a Madeleine Albright como secretária de Estado, fazem no leste da Europa e na América Latina, é botar dinheiro na sociedade civil. É botar dinheiro em ONGs, é botar dinheiro em universidades, é botar dinheiro em imprensa independente. Cada país vai ser uma coisa diferente. Mas isso é na Polônia, isso é na Albânia, isso é na Romênia, isso é na Hungria, isso é no Brasil, isso é na Argentina, isso é no Chile, isso é no Peru, isso é na Colômbia. Isso é nesse mundo que estava se redemocratizando no início dos anos 90, o governo Clinton estimula a iniciativa privada americana liberal. Entendeu? Olha, a Bill and Melinda Gates Foundation é a mesma coisa. Eles continuam funcionando com essa cabeça liberal. A Fundação Ford, a Open Society menos, a Fundação Ford mais, se perderam. Porque essa turma ativista de ONG e tudo mais, essa turma se tornou woke, entendeu? Essa turma se tornou identitária. E deixou de ser uma coisa numa luta para a sociedade e passou a ser uma coisa de uma luta para um grupo. Uhum. Entendeu? Que é essa coisa dessa visão que tanto na esquerda quanto na direita, de formas diferentes, as pessoas passaram a olhar para a sociedade como uma sociedade tribal, é o meu grupo contra o seu. Aí, claro, uns vão pensar, o meu grupo são os cristãos evangélicos. Outros vão pensar, o meu grupo é a comunidade trans. Entendeu? Um é de esquerda, o outro é de direita. Mas, fundamentalmente, as pessoas não se veem mais como brasileiros. As pessoas se veem dentro do Brasil como em disputa com os outros grupos que existem dentro do Brasil. Uhum. A gente perde a noção de uma identidade comum como povo.
A gente começa a ver com aqueles são privilegiados, esses não são. A gente deixa de entender a coisa como, opa, temos desbalanços, temos injustiças históricas, precisamos equalizar o ponto de partida, precisamos igualar o acesso a oportunidades. Entendeu? E esse negócio virou uma coisa que se inverteu. Em vez de ser uma lógica de vamos igualar o acesso a oportunidades, vamos privilegiar um grupo em detrimento do outro. Vamos dizer que este grupo não pode mais e agora só pode esse grupo. E é uma coisa que é cravada em identidade, entendeu? Uma das brigas que existe hoje dentro do movimento negro é que você não pode mais tolerar a ideia do mestiço, entendeu? Você não tem mais o pardo, tudo é negro, entendeu? Não existe pardo, tudo é negro. Por quê? Entendeu? Isso é até uma questão que engloba identidades afro-indígenas de uma maneira muito complexa. Muito complexo, entendeu? A gente gosta de botar as pessoas em caixinhas, mas na hora que a gente tira algumas, sendo que a nossa bolha do Brasil, digamos assim, é muito específica, é uma formação de povo muito complexa. O wokeism o wokeism é, de certa forma, na esquerda, isso que a gente chama de identitarismo, na esquerda, aquilo que é, por exemplo, o nacionalismo cristão na direita. Entendeu? Que, no fim das contas, embora se vejam como muito diferentes, em essência é o processo de tribalização das sociedades, que é a coisa antiliberal. Então, quando eu falo que o Soros e esses outros grupos de financiamento nos anos 90, estavam promovendo sociedades toqueverianas, ou seja, o que é... O Lucas, eu acho que explicou muito bem o que é o Tocqueville no comentário dele. O que ele chega nos Estados Unidos e vê, no início do século XIX, é uma sociedade democrática nascendo, é uma sociedade extremamente ativa, é uma sociedade extremamente engajada na própria sociedade. Opa, estamos juntos aqui, como é que a gente vai resolver esse problema? E o tipo de coisa que é financiada por essas organizações nos anos 90 e início dos anos 2000, nesses países que estavam se democratizando, é exatamente isso. Entendeu? São essas entidades de sociedade civil. Eu acho que muitas das das pessoas que nos assistem talvez não tenham vivido com idade para entender o que estava acontecendo. Os anos Collor, os anos Itamar e a primeira metade do governo Fernando Henrique. Cara, a década de 90, o que o Brasil era engajado no Brasil, o que tinha de gente resolvendo um problema grande, entendeu? Gente da sociedade civil, entendeu? Talvez o grande exemplo seja o Betinho, né? o irmão do Enfio, na música do Aldir Blanc e do João Bosco, com a coisa da luta contra a fome. O que tinha de gente engajada, o que tinha de ONGs interessantes, o que tinha de gente se reunindo, tipo, temos um problema no bairro, vamos resolver. Como as associações de moradores eram importantes. Existia um imenso envolvimento das pessoas, entendeu? Qualquer coisa virava um pouco piada, às vezes. Aqui no Rio a piada era vamos fazer um abraço à Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E uma turma mais conservadora fazia piada disso, eu entendo a piada, mas essencialmente era... As pessoas estavam dispostas a ir para a rua e se manifestar conjuntamente. Era uma coisa menos ideológica e uma coisa mais... Não importa se você é de direita e de esquerda, a gente vai junto. E isso a gente perdeu. Então, quando eu falo daquelas organizações promovendo um ideal
Tocquevilleano, eu estou falando do governo Clinton, bem especificamente. Eu estou falando do que estava acontecendo no mundo na década de 1990. Naquele momento era daquele jeito. Isso se perdeu. Pedro, eu vou seguir aqui com um comentário de outro Lucas, o Lucas Lima. Ele diz o seguinte: a gente estava falando agora dessa questão de alguns terem mais privilégios do que outros em um contexto de identitarismo aflorado. E o Lucas, ele pondera o seguinte, ele diz que espera que liberais americanos tenham aprendido a lição. Deixar milhões de pessoas fora dos cálculos econômicos não acaba bem. Ressentimento, frustração e desespero jamais frutificaram em democracia. É mais ou menos isso que você quer dizer? Não. Eu acho que... eu acho que o Lucas não... Eu acho que a propaganda antiliberal de esquerda nos anos 90 foi tão violenta que pessoas como o Lucas não percebem que a grande revolução que aconteceu com o Plano Real e no primeiro governo Lula no Brasil, com a ascensão de uma quantidade imensa de pessoas da miséria para a classe média baixa, foi tudo uma guinada de políticas liberais no mundo que promoveram isso. Do Plano Real ao Bolsa Família. A gente está falando essencialmente de políticas liberais. O que o liberalismo fez nos anos 90 foi tirar a gente da pobreza extrema. O que o liberalismo fez nos anos 90 foi acabar com a fome em inúmeros lugares e no mundo todo reduzir barbaramente a quantidade de seres humanos com fome. O liberalismo não produziu pobreza. As políticas do processo de globalização não produziram pobreza. Elas enriqueceram imensamente o mundo. O que aconteceu? E esse tipo de coisa, não existe política econômica que você faça que você tenha o controle de 100%. Aí não importa se é a política econômica de direita ou de esquerda. Você faz uma mudança numa política qualquer, cara, a sociedade muda e os resultados, você não consegue planejar os resultados, você não sabe o que vai acontecer. Então, aquelas políticas econômicas, na teoria, o que se calculava? Olha, isso vai gerar enriquecimento, isso vai gerar distribuição de riqueza. Aconteceu. Gerou-se muito mais riqueza do que mais se gerou na história do mundo. E distribuiu-se muito mais riqueza do que jamais se distribuiu na história do mundo. Na década de 90 e na primeira metade dos anos 2000. Entre 1990 e 2010, se distribuiu mais riqueza no planeta do que jamais se distribuiu na história. Agora, dois grupos sentem que saíram perdendo. Desses dois grupos, um concretamente saiu perdendo e o outro sente que saiu perdendo. Ou saiu perdendo dependendo do que você chama de perder. A classe média no Ocidente, nas Américas e na Europa, a classe média ficou no mesmo lugar. Ela não enriqueceu. Ela ficou classe média. Entendeu? E isso leva a um determinado conjunto de sensações. Porque o que acontece? Os pobres enriqueceram. Os pobres enriqueceram. A classe média ficava no mesmo lugar. A distância entre os pobres e a classe média diminuiu. Aquele sujeito que estava no desespero, ele está mais próximo. Certo? Agora, simultaneamente, os ricos enriqueceram. O milionário virou bilionário. Então, o rico se distanciou da classe média. E o pobre se aproximou. A classe média não empobreceu.
O mundo enriqueceu e a classe média ficou no mesmo lugar, estagnada. Agora, a sensação dessa classe média é de que eu perdi. O pobre está mais próximo de mim, o rico está muito mais distante. Então, o lugar relativo dessa classe média, a sensação é ruim. E eu falo dentro dela, tá? É absolutamente... Isso que você diz me lembra tanto aquele vídeo pavoroso de uma professora dizendo que o aeroporto estava parecendo uma rodoviária. Mas é isso. É exatamente isso. E assim, escandalizada. E isso não aconteceu só no Brasil. Isso aconteceu na Europa, aconteceu em todas as Américas, aconteceu nos Estados Unidos. Tá certo? Você tem as pessoas confundem aumento de desigualdade com empobrecimento. Não é isso. Será que não é desse ressentimento e dessa frustração que o Lucas Lima não está falando? Aí tem um segundo grupo. Esse é um grupo que de fato empobreceu. Ou se não empobreceu, a vida para ele ficou mais difícil. Que é aquela classe média baixa, sem diploma superior, do Ocidente. O operário. A indústria de manufatura é muito mais barata na Ásia. Muito mais barata. Por que a indústria de manufatura é mais barata na Ásia? Por que é mais barato você fabricar na Ásia? Porque os países da Ásia não têm um estado de bem-estar social. Logo, a regulação trabalhista, os direitos trabalhistas são frouxos, digamos assim. Os direitos trabalhistas são frouxos e para o empregador, aquele trabalhador é muito mais barato. Tem um monte de coisa que ele não precisa pagar. Se ele estivesse contratando aquele... Não vamos nem falar do Brasil, tá? Vamos falar da Europa. A quantidade de encargos que você tem no salário de um operário francês, no salário de um operário alemão, no salário de um operário italiano, a Olivetti não faz mais computador na Itália, faz na China, entendeu? A Siemens não faz mais maquinário na Alemanha, faz na China. A Siemens continua alemã, a Olivetti continua italiana. Entendeu? Mas você faz fora, você fabrica cada vez mais fora. E mesmo que você tenha uma planta local, entendeu? Uma Fiat ainda tem plantas na Itália, a maior parte dos componentes para você montar o Lego do carro vem da China, vem de fora. Porque aquele operário é muito mais barato. Muito mais barato. E quando você globaliza o compra e venda, e você simplifica as transferências de dinheiro, porque a internet facilitou isso nos anos 90, né? Você aperta um botão, o dinheiro sai do Brasil e vai para a China. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Basta ter um cartão de crédito, e nós dois temos cartão de crédito. A gente aperta um botão e pum, o dinheiro está lá na China. O dinheiro está ali no AliExpress. Pronto, acabou. A gente não conseguiria fazer isso em 1995. Mesmo o grande empresário, a operação para ele fazer uma transferência era muito grande. Então, quando você simplificou esse negócio, você destruiu o emprego de indústria no Ocidente. Por quê? Porque é muito mais barato produzir nesses países da Ásia. Agora, simultaneamente, por ser muito mais barato, a coisa fica muito mais barata. Isso quer dizer que o pobre brasileiro, o pobre italiano, começa a ter um tênis que é igual ao meu tênis. A roupa, os códigos, o celular, eu posso ter um iPhone de 6 mil reais, de 8 mil reais. O porteiro do meu prédio pode ter um Android de 900 reais. Você bota os dois aparelhos na mesa, eles são iguais. Eles são iguais. É um troço de vidro preto, retangular. Então, esses elementos de status, que eram muito nítidos nos anos 90, eles desapareceram, entre outras coisas, porque a indústria foi para a Ásia e a Ásia produz muito mais barato. Muito mais barato, porque ela tem uma mão de obra mais capaz, mais bem treinada, mais disciplinada e que não tem nenhum tipo de proteção social.
quando você compara com o que a gente tem no Ocidente. Então, para essas pessoas, essas pessoas que eram operárias, que são as pessoas que têm o ensino médio completo, no Ocidente, a vida ficou muito pior. A vida ficou muito pior. Elas estão dirigindo Uber, estão trabalhando muito mais horas, não tem mais férias, não tem mais seguro de saúde, não tem mais um monte de coisa. Então, esses dois grupos, eles ficaram, de fato, um não ganhou e o outro perdeu. Esses dois grupos compõem a base eleitoral da extrema-direita. Aqui na França, nos Estados Unidos, é a classe média que se ressentiu de sentir que perdeu, embora não tenha perdido, e o operário que de fato perdeu. Esse operário era a base dos partidos de social-democracia na Europa. Era a base do Partido Democrata nos Estados Unidos, era a base do PT aqui no Brasil. Se o Lula não tivesse ganhado aquele grupo de eleitores no Nordeste, o PT não se elegia mais. Então, de certa forma, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Eu acho que o Lucas está errado quando ele diz que liberais fizeram política que ferraram com as pessoas. Liberais não fizeram políticas que ferraram. O mundo melhorou muito por causa das políticas liberais dos anos 90 e 2000. Mas quem foi desprestigiado... Agora, criou um desbalanço que levou a um desequilíbrio do sistema liberal. Porque houve uma guinada para a extrema-direita. E essas mudanças profundas na maneira como sociedades se organizam, elas precisam de tempo para serem resolvidas. E aí, cara, esse é o grande defeito das democracias. Porque não é diferente do que aconteceu nos anos 30. Quando você está num mundo, numa transformação profunda, desenhar política pública para resolver o problema não é óbvio e exige um tempo de tentativa e erro. O problema é técnico. E, em geral, você tem uma sociedade que está impaciente. Aí você tem um político que acusa os imigrantes, você tem um político que acusa os gays, você tem um político que acusa os evangélicos, você tem... tem que botar a culpa em alguém. Você tem um espaço para o demagogo crescer. E o demagogo cresce. A gente está falando, por acaso, de um Olavo de Carvalho da vida? Eu estou falando... O Olavo de Carvalho produz o conhecimento que um político demagogo vai usar. Stephen Bannon, Olavo de Carvalho, eles constroem um discurso que vai para a boca de um Trump, vai para a boca de um Bolsonaro. Uau! Pedro, eu vou seguir aqui por um outro lado dessa conversa, que eu achei interessante, que é o ponto do Bruno. Ele diz o seguinte: faltou um ponto na análise do Pedro, que é a prepotência americana. O Trump é um dos efeitos colaterais do crescimento da subestimada China, ou seja, antes tínhamos um imperialismo discreto. Se for para dar golpe, basta patrocinar o grupo que a gente quer. Se for para explorar commodities, basta impor acordos comerciais. O americano tem uma crença de superioridade, muitas vezes branca. Um pouco do que a gente estava falando antes, mas deixa eu terminar. Então, o mundo mudou e o jogo do imperialismo discreto derreteu. E, na boa, por quanto tempo o exército americano vai ser hegemônico? A China já mostrou o que pode fazer com umas poucas dezenas de anos. O Brasil, que vinha numa crescente nesse mundo, se deu mal. A nossa síndrome de vira-lata faz com que importemos essa visão maniqueísta e o pouco que construímos está derretendo também. Pois é, Trump é um efeito colateral da China. A China é o resultado da prepotência americana. E nós? Pra gente sobrou ser colônia mais uma vez. Você concorda com o Bruno? Não. Primeiro porque a China não é resultado de prepotência americana. A China é o que a China é há 5 mil anos. A China é uma potência comercial. Você tem 5 mil anos, evidentemente é exagero, mas há 3 mil anos a China é uma potência comercial no mundo. A China é o maior exportador do mundo há 3 mil anos. Teve uma crise, quando o pessoal brinca que os chineses pensam em séculos, é porque eles pensam em séculos. Eles tiveram uma crise econômica de 300 anos numa história de
Milhares. Milenar. Uhum. Então, a China é a China. O Bruno está com os Estados Unidos no coração da visão de mundo dele, e por isso que ele acha que a China é resultado dos Estados Unidos. Acho que ele está fazendo um recorte pelo momento de globalização, Não, assim, sim, o momento que a China se abriu para o mundo. Mas o ponto é que a China é a China. A China está sendo China. A China está sendo o que sempre foi. A China não que a China não tenha se aberto para o mundo antes, já fazia negócios... Não, pelo amor de Deus, Marco Polo. Sim. É que eu acho que ele está fazendo um recorte puramente, assim, eu sei, momento globalização, capitalismo, o problema é que a China sempre foi uma potência globalizada. Por um lado, um país fechado em si, e por outro, um país que vive do comércio com o mundo. A China sempre foi isso. Isso é... E com uma estrutura que é uma estrutura confuciana, que trabalha com um funcionalismo público altamente capacitado. Porque é esse país centralizador, com um governo central mesmo, embora muito grande, e com essa esteira extremamente competitiva desse funcionarismo público altamente capacitado planejador. Isso é a cabeça chinesa. Agora, se você está com um mandarim, se você está com um comunista, é irrelevante. É a China sendo a China. Então, não tenta explicar a China pelo lado... Talvez com a lente dos Estados Unidos, é isso? A China é a China. A China tem a China no centro. Entendeu? A China não tem nada a ver com os Estados Unidos. A China não é o que a China é por causa dos Estados Unidos. A China já era o que ela é antes dos Estados Unidos existir, antes de as Américas serem descobertas pelos europeus e pelos chineses. A China é a China. A China... Os Estados Unidos não explicam a China. Você não precisa dos Estados Unidos para explicar a China. A China é o que a China é. Confúcio explica a China, entendeu? Confuci. Ele explica a China. Não é... Isso é uma coisa. Outra coisa... Nada como a ingenuidade ocidental. Bem, veja, eu sou absolutamente ocidental, mas valores são ocidentais. A cabeça liberal é uma cabeça que nasce com filosofia europeia. Eu não sou chinês, eu não gosto do modelo chinês. Eu acho um modelo opressor, entendeu? Mas aquele modelo não é comunista. Aquele modelo é chinês. E eu acho que certas civilizações milenares, Índia e China são Índia e China. Você não... Aqueles caras são o que são há muito tempo. A Europa estava engatinhando, eles já eram o que eram. Então, acho que a gente tem que respeitar. Eu acho ingênuo tentar dizer que a China é fruto de qualquer coisa americana. A China não tem nada a ver com a americana. Agora, tem um segundo alerta que eu quero fazer aqui, que é o seguinte. Ele está muito errado a respeito de poderio militar. Não existe nenhuma estrutura militar que sequer se compare com a estrutura militar americana, com a capacidade militar americana. Tinha um bando de gente da inteligência cubana, tinha equipamento russo, tem um monte de coisa que estava na Venezuela. Esses caras desligaram as luzes de alguns bairros de Caracas, pousaram helicópteros, entraram no prédio onde moravam Maduro e a mulher, pegaram os dois, mataram todo mundo, prenderam os dois e saíram. Chinês não faz isso, russo não faz isso. Ninguém no mundo, nenhum exército no mundo faz o que os americanos fazem. É o que eles fizeram com Bin Laden. Entendeu? Veja, os russos conseguem destruir o mundo se quiserem. Mas isso é força bruta, arma nuclear.
É bem mais simples tacar uma bomba do que Claro, fazer esse tipo de força operação. bruta, é força bruta. Eles não conseguem conquistar a Ucrânia. Entendeu? Eles não conseguem conquistar a Ucrânia. Os tanques de guerra enguiçam, tem corrupção no processo de compra de combustível e o combustível está adulterado. As pás não são as pás necessárias para o tipo de terreno, as pás dos tanques, né? Não são as pás necessárias para o tipo de clima, o tipo de terreno. A chance de uma operação militar americana não está altamente preparada e organizada para uma invasão, entende? As invasões que os americanos fizeram dos anos 90 para cá foram todas rápidas de conquista rápida, tá? Quando eles se propuseram a conquistar um lugar, eles foram lá e conquistaram. Então, a ideia de que exista uma decadência das Forças Armadas americanas, isso é uma ilusão. Ou de que a China esteja se aproximando dela. Ou que a China não toma Taiwan porque não vai ser simples militarmente. E os chineses não sabem se eles têm. A China nunca foi uma potência militar. Não é a característica, é uma potência comercial. A China é um outro bicho. A China não é uma nova União Soviética. Entende? A gente pode falar como se houvesse uma Guerra Fria, mas essa Guerra Fria é uma Guerra Fria que se dá no comércio internacional, na manufatura e na produção de ciência e tecnologia. Essa é a disputa que existe entre Estados Unidos e China. Não é uma disputa como existia entre Estados Unidos e União Soviética, que era, sobretudo, uma disputa militar. Porque, cientificamente e tecnologicamente, os soviéticos sempre tiveram, com exceção de um período nos anos 50, os soviéticos sempre tiveram muito atrás dos americanos. Eles pareceram se aproximar. Os soviéticos nunca conseguiram botar um homem na Lua. Nunca. Eles conseguiram botar na órbita da Terra. Eles nunca conseguiram. Então, os chineses conseguiriam. Então, o ponto que eu estou fazendo é devagar com a dor. Eu sei que tem uma turma que tem raiva dos Estados Unidos. Paciência. Os Estados Unidos, Donald Trump, ajudam isso particularmente, mas devagar com a dor. Para a gente fechar, pegando esse gancho de Brasil, teve uma... Vou acrescentar, na verdade, com a fala do Paranhos, que ele diz o seguinte: eu só aguardo o pior. Guerra em breve, por exemplo, só espero que um Tarcísio não seja eleito para declarar o Brasil como aliado e nos enfiar em uma guerra que não é nossa. Bom, antes o Bruno, foi o Bruno? Bruno, perfeito, falou que pra gente sobrou ser colônia, mais uma vez, em termos de geopolítica, não tá falando de guerra. Mas como que você enxerga o Brasil nesse cenário? Não, colônia não é. O Brasil não vai ser colônia. Tem uma coisa que eu digo há muito tempo, que é o seguinte: eu não acho que os americanos vão tomar a Venezuela, no sentido de que tomaram o Iraque ou tomaram o Afeganistão, uma ocupação militar. Isso seria extremamente custoso e extremamente impopular. Custoso em vidas, né? O que é diferente de tomar politicamente. Isso a gente vai ver se... Não está claro quais são as... Tipo, este governo venezuelano responde aos Estados Unidos? Tem um monte de coisa que a gente precisa esperar para ver o que aconteceu. A gente não sabe quais são os acordos que existem. Sim. Entendeu? Até com essa liberação agora de presos políticos, a gente não sabe quantidade, não sabe quem. Está tudo muito nebuloso. Então a gente não sabe o que aconteceu. Agora, é claro que são os Estados Unidos imperialistas, como a gente não via desde o governo... desde o século XIX, na verdade, talvez até um pouquinho o Theodore Roosevelt, que é iniciozinho do século XX, mas a gente não vê esse tipo de ação americana há muito tempo. Agora, o Brasil não será uma colônia. Isso não vai acontecer. O Brasil não vai virar uma colônia.
É um país rico demais, grande demais e com potencial de ferrar com os Estados Unidos em termos de inflação de carne e café, entendeu? Por que o Trump cedeu? Porque teve inflação de carne e café são coisas que o americano consome muito, todo dia. Então, aí ele senta para negociar com Lula. Até porque seria muito impopular internamente. Isso. Então, agora, pode ser que o Brasil fique com menos espaço político na tomada de decisões no mundo. Que a voz do Brasil seja menos ouvida. Isso pode ser que aconteça. Se o mundo virar um mundo com uma... Se a gente virar uma coisa, tipo uma guerra fria se consolidar entre Estados Unidos e China, pode ser que a gente vire um peso leve mesmo na diplomacia do mundo. Isso pode acontecer. Agora, tem uma coisa que o Christian está falando, que tem falado, que eu acho que é verdade. Eu acho que ele tem razão. Esse mundo assim é um mundo que não interessa a Índia, é um mundo que não interessa a Espanha, é um mundo que não interessa a Itália, entendeu? Porque esses são países que estão no mesmo nível de força política e econômica que o Brasil, internacionalmente. África do Sul. Então... Na parte dos BRICS considerável, né? Tirando... Sim, mas não é só... É que Rússia e China, o jogo delas é outro. Essa coisa de BRICS eu acredito cada vez menos, justamente porque os interesses de China e Rússia... e o tamanho, o peso de China e Rússia é muito diferente do nosso tamanho. Entendi. Eu acho que tem uma conversa que é uma conversa Espanha, Itália, África do Sul, entendeu? Índia. Eu acho que tem uma conversa dessas, digamos assim, potências de médio porte. E o Brasil faz parte disso, entendeu? Esse acordo Mercosul, União Europeia que saiu, ele é um acordo importante porque ele aproxima esses dois blocos. Ele aproxima muito esses dois blocos. E isso dá não só do nosso interesse econômico, como politicamente nos fortalece. E eu queria só voltar, Yasmin, claro, para a gente amarrar nesse processo todo, que é... Vamos voltar para a primeira pergunta. Não está dado que esse mundo que o Trump está desenhando é como o mundo será. Entendeu? Pode ser revertido por completo por um próximo presidente americano, ou pode ficar em algum lugar no meio termo entre o que os Estados Unidos eram e o que eles são hoje. Pode ser que ele congele em algum lugar aí no meio termo, mais para um lado, mais para o outro. Está muito recente para a gente saber como é que vai ser o desenho. O recado que eu estou sentindo que você quer deixar é de que talvez seja necessário menos afobamento nessa análise por parte da audiência, é isso? Por parte de todos nós, dos analistas também. Tá certo. Até semana que vem? Até semana que vem. Até lá. Até. Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe, o que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega. No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.